Bom dia, meus queridos. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, aonde quer que você esteja. Olha, é necessário a gente entender quem Deus é. É necessário a gente entender como que Deus fala conosco. Muitas das vezes a gente pede para Deus falar conosco, mas Ele tem as suas formas e maneiras de falar. Talvez Ele vai falar através de um profeta, talvez Ele vai falar por meio da palavra, que é a principal forma de Deus falar, por meio de profecias, revelações. Ele pode falar com você no seu espírito, mas você precisa estar atento à voz de Deus. Você precisa estar atento àquilo que Deus quer falar para você. Você precisa entender o que o Senhor está falando por meio de sinais, por meio de situações. Deus, Ele fala com você. Graças a Deus, eu tive um encontro com Deus muito forte, muito forte. Eu estou até tentando, em nome de Jesus, escrever um livro contando um pouco daquilo que Deus fez na minha vida. Se for da vontade do Senhor, eu vou escrever esse livro. Eu creio em nome de Jesus. E o que eu quero que vocês entendam, que eu ia na igreja, mas eu ouvia falar de Jesus, eu não conhecia. Eu ia em retiros, eu ia em acampamento de jovens, eu ia em congressos. Eu sou, desde 2010, 2012 eu me batizei, mas eu não conhecia Jesus. Eu fui conhecer Jesus em 2017, porque Ele se revelou a mim de uma forma inexplicável. Se eu for falar para você, você não acredita. Mas quem me conhece, sabe da minha história, sabe o que Deus fez na minha vida. E o Senhor Jesus fala comigo constantemente, de várias maneiras. Só que foi um processo muito longo para Deus falar comigo. Foi um processo muito árduo, porque Ele teve que me moldar, Ele teve que me transformar de dentro para fora constantemente. Porque é fácil você ouvir a voz de Deus e Ele falando assim: eis que te digo, vou fazer isso, vou te dar aquilo, você vai ganhar muito dinheiro, você vai ser próspero. E quando Ele fala assim, ó, você tem que mudar, você tem que mudar. Você está vivendo a minha palavra de forma errônea, você está fazendo as coisas erradas. E quando Deus começa a trazer correção para você, como Ele fazia com a nação de Israel. Ah, isso não é de Deus não é Deus falando. A gente não quer, né, correção, a gente só quer as bênçãos, mas a gente não quer o dono da bênção. Então Deus, Ele foi me tratando, Ele foi me transformando, até hoje me trata, me transforma, porque isso vai ter até o ciclo da minha vida terrestre aqui na Terra. Então assim, se você quer ouvir a voz de Deus, preste atenção nos sinais. Muitas das vezes Deus não vai falar com você no meio de pessoas, Ele vai falar com você quando você estiver sozinho no seu quarto. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. Não está escrito lá em Mateus 6,6? Fecha a tua porta. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. E teu pai que está te vendo em secreto vai te responder. Então, muitas das vezes que Deus falou comigo, eu estava sozinho. Muitas missões que Deus me levou para fazer, eu estava sozinho. Às vezes eu ia até com pessoas para montes, para Deus falar comigo. Não que Deus não fala, mas muitas das vezes, certas coisas, Deus tem que falar com você quando você estiver sozinho. Esvazia tua mente, sai para um lugar assim. Às vezes eu tenho essas manias, eu saio para um lugar assim, para um canto assim, e começo a falar com Deus. Deus, o que o Senhor quer fazer na minha vida? Deus, qual que é a sua missão para a minha existência? Você entende? Uma das coisas que Deus falou para mim foi o meu casamento. Deus falou, você vai para uma terra longínqua e lá vai estar sua esposa. E aí? Se for uma pessoa que está na carne, não entende espiritual, fala, não, isso aí não é Deus. Mas com o decorrer do tempo, Deus foi dando sinais. Hoje, para a glória de Deus, eu tenho minha família. Mas por quê? Porque eu escutei a voz de Deus. Você entende? Porque Deus, Ele não age só no natural, Ele age mais no sobrenatural. Naquilo que para os seus olhos humanos parece impossível, Ele age no impossível. Você precisa compreender isso. Então, quando você aprende a entender a voz de Deus, você começa a compreender a vontade dele para com a sua vida. Você começa a entender o que você precisa melhorar, o que você precisa mudar, as renúncias que você precisa fazer. É necessário você entender quem Deus é e o que Ele faz.
Não é que você é perfeito, no caminho você vai errar, no caminho Abraão errou, no caminho Moisés falhou, no caminho Josué teve medo. Você vai ter medo, você vai falhar, você vai muitas vezes cair, mas comece a entender a voz de Deus. Deus está falando comigo, está falando com você constantemente. Só que muitas das vezes nossos ouvidos estão tampados. Nossos olhos não estão abertos, espiritualmente falando. Por causa das vozes do mundo que nos cegam, das vozes do mundo que não faz com que a gente ouça a voz de Deus. A gente não presta atenção naquilo que Deus está falando, porque Ele fala, irmãos. Deus fala. Deus, Ele tem as suas formas de falar, por meio da palavra, revelações, profecias, por meio de um sonho. Ele tem suas formas de falar. Só que às vezes a forma que você quer que Deus fale com você não é que Ele vai falar de outro jeito. Porque às vezes você não está preparado para ouvir a voz de Deus. Irmão, quando eu escutei a voz de Deus, eu não sei explicar, cara. Eu caí de joelhos, eu fiquei completamente sem forças. Eu comecei a falar em línguas e eu não tinha forças para me levantar do chão. Por causa tamanha que era a voz de Deus na minha mente, no meu espírito. Eu tive muito temor, você pode não acreditar, mas foi algo sobrenatural. E às vezes eu estou fazendo uma coisa simples, Deus fala comigo, ó, faz isso. Eu falo, Deus, não, faz isso. E aí eu vou lá e faço, e Deus está no controle. Às vezes pode ser que Deus se cala, momentos que Deus se cala. Um dos momentos que Deus se calou foi quando Ele falou com Abraão, Abraão, eu quero teu filho. Eu acho que está lá em Gênesis capítulo 22, depois você pode ler. Falou, Abraão, eu quero teu filho. Leva teu filho ao Monte Moriá, sacrifica ele em meu favor. Ah, não, isso não é Deus, não, é Deus, entende? Quando Deus mandou Moisés voltar ao Egito, Moisés voltou, falou com o povo se alegrou que Deus ia visitar eles. Havia uma profecia feita há mais de 400 anos atrás, por meio do descendente Abraão. E aí, quando Moisés chega no Egito, o faraó fala, não conhece esse Deus, volta, não vou libertar vocês. Deu tudo errado. Aí Moisés vai orar e fala, Senhor, por que me mandaste aqui? Por que fizeste isso contra esse povo? Aí Moisés começa a fazer links indevidos. Ah, será que foi Deus que me chamou? Não, foi Deus que te chamou, Moisés. A voz da sarça era real, foi Deus que falou com você. Mas isso não significa que as coisas vão ser perfeitas, que tudo vai dar certo. Onde você pisa, nasce grama, onde você toca, vira ouro. Não significa isso. As pessoas fazem links indevidos. Ah, por que essa pessoa falou isso comigo? Eu não sou servo de Deus? Não, tá errado. Ué, olha para Jesus, irmãos. Olha o que Jesus passou, olha a prova que ele passou, a dificuldade que ele enfrentou, vivendo em carne entre seres humanos, entre nós. Mas ele suportou o processo. E você vai vencer esse processo. A voz de Deus é difícil compreender. Tem pessoas que estão na igreja há muitos anos, consagrados em cargos eclesiásticos, e não ouvem a voz de Deus. E quando alguém fala, eu escutei a voz de Deus, fala, não, isso é loucura, eu não creio. Você entende? Porque ela não teve um encontro real com Deus. Ela precisa ter um encontro real com Deus. Olha o que está escrito em Jeremias, capítulo de número 33, verso 3. Clame a mim, e eu responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Pronto. Clame ao Senhor, Ele vai te responder e vai anunciar coisas que os seus olhos humanos você não compreende. Porque se você olhar para dentro das Escrituras, tem coisas que Deus manda o povo fazer que você fala, não é possível. Josué, rodeia a cidade 7 dias. E no 7º dia eu quero que vocês rodeiam 7 vezes. E aí vocês gritem. E eu vou derrubar as muralhas. Moisés, levanta o cajado que eu vou abrir o mar para vocês passar. Então são coisas sobrenaturais. E Deus continua agindo dessa forma. Quantos livramentos o Senhor não deu para mim, já não deu para você? Quantas portas que Deus fechou para não te perder, para que você não tivesse um fim trágico? Só que a gente não enxerga, a gente quer que Deus abra o mar vermelho, que Deus faz cair fogo do céu. E às vezes Deus não vai fazer desse jeito.
Você está achando que Deus tem um chamado da minha vida, eu ouvi a voz de Deus, vou chegar em casa, vou abrir o portão, vai ter lá um manual. Faça isso com sabedoria. Aqui está tudo que você tem que fazer. Não. Porque não é assim que Deus trabalha. O tempo de Deus, ele trabalha com a bússola. O tempo de Deus é a bússola, não é o GPS. O GPS fala, vai para lá, vai para cá. Não, a bússola dá um norte. É por aqui. O que eu tenho que fazer? Só vai por aqui. Quando Deus falou assim, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, que eu te mostrarei. Deus não falou assim, Abraão, vai para tal lugar. Não, ele falou, pode ir aí. Pega essa estrada aqui, vai e na hora certa eu te mostro. Isso é fé. Por isso que Abraão é pai na fé. Por que Abraão é pai na fé? Porque ele saiu de um lugar, foi para outro lugar que ele não sabia. E na hora que Deus falou assim, sacrifica o teu filho, ele ia sacrificar. Porque ele tinha muito amor e fé em Deus. E hoje nós não vemos mais pessoas assim dentro das igrejas. Vemos pessoas, pregadores midiáticos, não todos, mas pessoas que não entenderam a Bíblia, faz curso teológico, formação acadêmica, tudo, mas não entendeu quem é o autor e consumidor da palavra de Deus. É Cristo. Se você teve um encontro com Cristo e precisa voltar a ter essa natureza cristocêntrica novamente, vá para o secreto novamente. Vá para aquele lugar que você precisa falar com Deus novamente e Ele vai falar com você. Ele vai falar com você. Porque às vezes, por causa do momento, as dificuldades emocionais, espirituais, faz com que a gente comece a desanimar. Não está dando certo, isso aqui não vai, isso aqui não acontece. Irmãos, Deus não prometeu facilidade para ninguém, Ele prometeu companhia. Ele prometeu estar com você. Ele prometeu cuidar de você. O que Deus te dá de presentes, um carro, uma casa, bens materiais, isso é um presente que Ele te dá, porque Ele já entregou seu Filho para morrer em nosso favor, para nos libertar da escravidão do pecado. Todos nós éramos condenados. Você precisa entender isso. Condenados. Nenhum era justo. Nenhum poderia herdar o céu. Mas Jesus veio, morreu na cruz do Calvário. Ele era justo. Ele é justo. E por meio dele ser justo, ele nos justificou. E nós somos justificados por meio de Cristo Jesus. Você entende isso? Você entende que Jesus, ele quer salvar a tua alma? Você entende que Jesus quer mudar a tua história? Você entende que Jesus quer fazer algo novo na tua vida? Talvez você está vivendo uma vida que não é para você viver, fazendo coisas que não é para você fazer, indo a lugares que não é para você ir. Jesus está dizendo, eu quero mudar a tua vida, eu quero transformar a tua história. Mas eu queria tanto ouvir a voz de Deus. Tudo bem, você quer ouvir a voz de Deus? Presta atenção nos sinais. Porque talvez ele pode usar a tua mãe para falar com você. Talvez ele pode usar um sonho para falar com você. Talvez ele pode usar qualquer coisa para falar com você, mas você precisa estar atento à voz de Deus. Clame a mim, e eu responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Clame ao Senhor. Clame a Ele, fala, Senhor, tenha misericórdia, fala comigo. Pai, essa situação está difícil, me ajuda. Sabe? E Ele vai mudar a tua história, Ele vai mudar a tua vida. Pode ser que não seja de um dia para a noite, mas Ele vai começar a melhorar a sua mente. Ele vai começar a te amadurecer em certos processos. Ele vai fazer de você uma pessoa melhor. A gente não é perfeito, a gente é falho, pecador, mas Jesus, Ele vai nos ensinar, Ele vai nos direcionar a viver as vontades dEle nessa terra. Amém? Fique com esta palavra no seu coração. Eu quero ouvir a voz de Deus. Presta atenção nos sinais. Porque Ele fala, mas nós temos que ouvir os sinais, ver os sinais e prestar atenção nos sinais. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai. Deus, essa pessoa, ela está precisando ouvir a tua voz. Senhor, talvez ela está se perguntando, Senhor, fala comigo. Eu queria tanto ouvir a tua voz, eu queria tanto saber, Senhor, o que o Senhor quer fazer na minha vida. Senhor, tira as escamas dos olhos dela. Tira os tampões do ouvido, meu Pai. Fala com ela, meu Pai. Fala ao coração dela aquilo que o Senhor quer fazer. Arranca, meu Pai, todo impedimento, toda a seta do inimigo. E que teu filho e a tua filha possa começar a ouvir a tua voz com clareza. Fale com eles, Pai. Dê sinais. Mostra, meu Pai,
aquilo que o Senhor quer fazer por meio deles, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém? Deus te abençoe, fica com esta palavra e entenda que Deus está falando, mas nós precisamos voltar a ouvir a voz de Deus.